Evangelho de João, capítulo 1, do verso 19 ao 28º. Diz assim a palavra do Senhor: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Responderam-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas? Se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Amém? Meus irmãos, fazendo uma pergunta aqui: quantos nesta noite trouxeram a sua identidade? Está aí o seu RG, né? Ou quem sabe, não leva a identidade, eu levo o CNH, né? Tem ali o meu número da minha identidade. A semana passada eu saí com a minha esposa, Cristiane, e nós fomos num lugar, e chegando nesse lugar, para nós entrarmos e subirmos naquele prédio, precisava da identidade. E eu apresentei a minha e olhei para ela, ela falou: Eu não sabia, não trouxe a minha identidade. Aí eu falei: Mas minha esposa não vai ficar aqui não, minha esposa vai subir comigo. Graças a Deus eu tinha a identidade dela na minha carteira, ou melhor, no meu celular, e eu apresentei a identidade dela e pudemos subir. Identidade é algo importante na vida da gente. E todo mundo precisa de quê? De uma identidade. No texto, meus irmãos, lemos sobre um homem que sabia muito bem quem ele era e qual era o seu papel no reino, ou seja, qual era a sua identidade. E a sua identidade era preparar o caminho do Senhor. João Batista, meus irmãos, ele nasceu de uma forma milagrosa, sendo de pais idosos. Sabemos que seu pai Zacarias era um sacerdote da origem de Abias, e sua mãe Isabel era uma das filhas de Arão, ou seja, todos eles da linhagem sacerdotal. Agora, João Batista deixou marcas significativas no seu tempo como homem que conhecia muito bem a sua identidade e o que ele estava fazendo naquele tempo. Isso é importante. Por isso, meus irmãos, o tema dessa mensagem é: você conhece a sua identidade? Eu não estou perguntando se você tem uma identidade, porque possivelmente você tem. Agora eu estou dizendo: você conhece a sua identidade em Cristo Jesus? O que você está fazendo aqui? E é sobre isso que eu queria falar nesta noite, com base na história que acabamos de ver de João Batista. Quando nós olhamos, meus irmãos, para João Batista, há características neste homem que sabia muito bem quem ele era na sua época e assumia responsabilidade. Possuía uma identidade de quem ele não era em primeiro lugar. Por exemplo, podemos ver isso no primeiro capítulo, nos versículos 19 ao 21, que nós vemos aqui. A história, meus irmãos, diz que judeus haviam sido enviados, ou melhor, os judeus tinham enviado sacerdotes e levitas para perguntarem quem era João. É muito interessante essa pergunta. Por que essa pergunta? Quem era João? Porque naquela época havia um vácuo religioso entre os judeus da sua época. O que isso quer dizer? Havia sim grupos religiosos que eram desacreditados, ou melhor, que estavam desacreditados pelo povo. Então, esses grupos, ou seja, esse grupo religioso, o povo dizia: olha, nós já não queremos ele, nós queremos o Messias.
Quando nós olhamos, meus irmãos, dentro desse grupo havia os fariseus. Os fariseus eram firmados no cumprimento da lei mosaica, e por isso a maioria dos escribas pertenciam a esse grupo. Mas qual o problema dos fariseus? O problema deles era que havia o legalismo, a aparência, a hipocrisia. Ou seja, eles não cumpriam aquilo que exigiam. Já viu gente assim? Faça, mas eles mesmos não faziam. Esses eram os fariseus. Havia os saduceus, que estavam ligados à vida do templo, e em sua maioria eles eram homens ricos, que pertenciam ao sinédrio. Qual era o problema dos saduceus? O problema dos saduceus era o secularismo, era o mundanismo, era o materialismo. Ou seja, eles achavam serem superiores, ou seja, eram dono da igreja. Assim eram os saduceus, eram ricos, geralmente eles eram ricos. Havia um grupo dos essênios. É muito interessante esse grupo. Eles entendiam que a vida religiosa dos judeus era mundana, e por isso o que eles faziam? Viviam isolados, buscando espiritualidade. Já viu gente assim? Olha, a igreja é mundana, então eu vou me separar da igreja, eu vou buscar a Deus, eu vou para o monte. Qual o problema desse grupo? O problema era o misticismo religioso, achando ser melhores do que os outros espiritualmente. E aqui, meus irmãos, nós vemos nesse texto sacerdotes e levitas, que eram religiosos políticos enviados pelos judeus de Jerusalém. E esses rejeitaram João Batista, assim como rejeitariam Jesus. O povo estava cansado, queridos, naquela época, cansado desses grupos religiosos. E agora o que havia no coração deles era a expectativa do Messias, que viria. Quando de repente a fama de João Batista se espalhou como um pregador, talvez João Batista pudesse aproveitar a oportunidade para dizer: pronto, eu cheguei, eu sou aquele que vocês estavam esperando. Já viu gente assim? Tem alguns pregadores que quando sobe, diz: opa, eu estou pronto aqui para resolver o problema da igreja, eu tenho a palavra para a igreja. Talvez João Batista pudesse falar isso, meus irmãos. Quantos nesta geração, muitas vezes sem noção, já disseram da mesma forma: eu sou a solução para o problema do pastor, o problema da igreja, o problema da musicalidade na igreja, eu sei cantar, eu sei tocar muito bem. Meus irmãos, lê do engano. Aqui nós vemos que há pessoas que se acham que são a solução da igreja, são o dono da igreja, mas essas pessoas de fato não entenderam a sua identidade ainda em Cristo Jesus. Aqui, quando nós olhamos para João Batista, o que ele fez? É interessante nós vermos o texto. João Batista imediatamente respondeu, versículo 20: eu não sou o Cristo. Ou seja, eu não sou o Messias, eu não sou aquele que vocês esperavam que talvez eu fosse. João Batista diz desta forma, e nesta confissão prova que não era um impostor. João Batista, se ele fosse um impostor, ele teria se aproveitado da ocasião, e a multidão estava pronta para acreditar, porque na verdade era um grande pregador naquela época. Opa, João Batista, tu és aquele que nós estávamos esperando. Ele falou: opa, estou pronto. Mas João Batista disse: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. E aqueles homens imediatamente continuaram a insistir: então és tu Elias? És tu um profeta? Mas João Batista, aqui vemos, meus irmãos, negando ser qualquer um destes. Eu não sou. Os judeus, na verdade, esperavam que Elias aparecesse antes da vinda do Messias. Se você for lá para Marcos, ou melhor, Mateus capítulo 11, 13 e 14, que diz que era importante que Elias estava por vir, isso era importante que ele viesse. Mas mesmo assim ele disse: eu não sou Elias. Na verdade, João negou que fosse Elias. É verdade que ele veio no mesmo espírito de Elias, mas ele não era Elias. Aqui está a grande diferença. E eles continuaram insistindo: és tu um dos profetas?
Alguns até mesmo acreditavam que poderia ser, quem sabe, Jeremias. Quando nós vemos em Mateus 16:14, quando Jesus perguntou quem ele era, alguns disseram: olha, tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Então de repente ele pensava que talvez fosse um profeta. Mas João Batista disse: eu não sou. João Batista, ele tinha discernimento da sua identidade, por isso disse: eu não sou nenhum destes homens. Meus irmãos, eu creio que a igreja hoje precisa desse discernimento. Quando nós entendermos qual é a nossa identidade, a nossa posição em Cristo Jesus, não haverá mais briga dentro da igreja. Quando nós entendermos o nosso papel, cada um saberá o que fazer. Quando entendermos, meus irmãos, porque estamos aqui, haverá o aperfeiçoamento dos santos, porque cada um irá reconhecer qual o seu papel no corpo de Cristo. E eu pergunto: você sabe qual o seu papel? Qual a sua identidade? Meu irmão, todo cristão tem uma identidade em Cristo Jesus. Pastor, eu não tenho uma identidade em Cristo Jesus. Não precisa ter, meu irmão. Porque Jesus faz isso. Quando você reconhece quem Ele é, a primeira coisa que Ele dá é uma nova identidade. E essa identidade é o que faz com que nós venhamos crescer na fé, crescermos em Cristo Jesus. E é importante que a igreja cresça desta forma. Aqueles homens continuaram insistindo sobre quem era João, e sempre o mundo exigirá uma resposta do servo de Deus. A pergunta é: você está preparado para declarar a sua identidade? Meus irmãos, não existe agente secreto no reino espiritual. Amém? Ou você é de Deus ou não é. Agora, como cristão, precisamos declarar quem nós somos em Cristo Jesus. E aonde nós estivermos, precisamos declarar isso, porque isso é importante. Aqui, ele sabia que, João Batista sabia que não era o Messias, não era Elias e nenhum dos profetas. Meu irmão, não queira ser aquilo que Deus não te fez para ser. Amém? Deus te deu uma identidade, então sirva Ele com aquilo que Ele te deu e será bênção para a sua vida. Amém? Então, em primeiro lugar, primeira característica, João sabia o que ele não era. Em segundo lugar, João sabia quem ele era. No versículo 23, acompanhe comigo o texto bíblico, diz assim: então João respondeu, porque antes eles perguntaram assim: que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Eu gosto desse texto, meus irmãos. Perguntaram quem era João. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. É preciso que venhamos entender o que essa declaração representa. Agora, olhe comigo o texto. Ele não diz assim: eu sou uma voz que clama no deserto. Diz dessa forma. Ele diz: eu sou a voz. E quando nós vamos, meus irmãos, para o original, o grego, essa voz, no grego é fone, que tem um sentido de som e um som inanimado. Olha que interessante. É como ele tivesse dito da seguinte forma: longe de ser o Cristo, ou mesmo Elias, eu não sou nada além de uma voz. O que ele estava dizendo: eu sou um som que assim que expressar o sinal, morre no ar e logo não existe. Amém? Meus irmãos, a humildade de João Batista dizendo assim, aqui não diz, no original, não diz que ele era uma voz. Olha, eu sou uma voz que nem tal, que nem Elias. Não, eu sou um som, que quando esse som cumprir o seu papel, ele some. Meu irmão, nós precisamos entender essa identidade. Às vezes nós nos apegamos tanto aqui a esta terra, esquecemos que a nossa identidade em Cristo deve ser um som para aquele que precisa ouvir. Esse som não é um som porque aqui o sentido também desse som é alguma coisa como se um vento, uma brisa. Você já teve, de repente, num dia de muito calor, e de repente veio uma brisa e te dá um frescor? Já aconteceu isso? Você, que
gostoso, eu quero mais esse ventinho, mas o ventinho passou. Aí você quer mais um ventinho. É este som, meus irmãos. Nós temos pessoas no mundo, no deserto, que precisam dessa voz. E você pode ser o agente de Deus para isso. Ele disse: eu sou esta voz do deserto. Amém? Insignificante, eu não quero me comparar a ninguém, porque eu sou o único, exclusivo, e eu tenho o meu tempo, e o meu tempo é hoje, e eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas hoje eu preciso ser um som de Deus. Amém? Você precisa ser um som de Deus na sua casa, meu irmão. Você precisa ser um som de Deus no seu trabalho. Você precisa ser um som de Deus na sua vizinhança. Onde você estiver, você precisa ser um som de Deus. Amém? Aqui é o que nós vemos, meus irmãos. Ele estava pronto para ser isso. Eu não sou nada além de uma voz. Este som é como um vento, como um frescor no deserto. E essa era a identidade de João. Aqui, meus irmãos, no hebraico a palavra deserto é erenos, que significa lugar solitário. Aí nós podemos olhar no Antigo Testamento. No Antigo Testamento foi profetizado esse mesmo texto por Isaías capítulo 40, versículo 3, porque ele diz assim: como disse Isaías, eu sou essa voz. Esse trecho, o texto é para dizer o tempo do exílio na Babilônia estava prestes a ser completado. E lá em Isaías capítulo 40, versículo 3 fala sobre isso. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor estava prestes a conduzir seu povo novamente ao seu país através do deserto. Como Ele os havia conduzido do Egito para a terra da promessa, agora vai trazer do cativeiro e querer os levar novamente para Jerusalém. Estava no tempo de sair do cativeiro e voltar para Jerusalém, mas tinha que novamente passar pelo deserto. Por isso que diz: vós que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. O profeta, meus irmãos, portanto, representa a si mesmo como uma voz de um arauto, dando instrução para que o caminho seja feito para o retorno do povo de Deus. O caminho é Deus, mas você tem participação nisso. Amém? Você pode também ajudar nisso, meu irmão. O caminho é de Deus, mas muitas vezes Deus nos usa para ajudar, para que pessoas venham enxergar o caminho, conduzir o caminho, guiar no caminho. É o Senhor, o caminho é dele, mas cada um de nós tem uma parcela nisso. Então, meus irmãos, toda a cena aqui é representada por uma marcha ou o retorno do Senhor à frente do seu povo, à terra da Judéia. E para fazer esse caminho era necessário fornecer suprimentos, nivelar as colinas, construir pontes sobre os vales, abrir caminho para a marcha. Isso era importante. Aqui a ideia é dos monarcas orientais, que enviavam precursores, arautos diante deles para preparar o caminho. Ou seja, havia um costume oriental que falava assim: olha, o rei irá passar, então eles iam na frente preparando o caminho para que a comitiva passasse. Amém? O que João estava dizendo naquela época: olha, o Messias está chegando, preparai o caminho do Senhor. Ou seja, se preparem porque Ele está vindo. Por isso que esta é uma mensagem atual, meu irmão. Qual é o som que deve sair de você? Qual é a identidade sua? Dizer: o Senhor está voltando. Há pontes que precisam ser feitas, caminhos nivelados. E o que você está fazendo? Meus irmãos, a igreja é do Senhor, e só os verdadeiros cristãos que pertencem à igreja invisível reconhecem essa identidade nele. Aqui, meus irmãos, perguntaram para João: João, tu és o Messias? Não. Tu és Elias? Não. Tu és profeta? Não. Quem sabe hoje a pergunta para você e para mim é: Eliezer, quem tu és? Tu és Igreja Nova Vida de Águas Claras? O que você vai responder? Senhor,
É uma bênção a Igreja Nova Vida em Águas Claras. Mas eu não sou a Igreja Nova Vida em Águas Claras. Você está entendendo? Eu sou uma voz. Aleluia. Meus irmãos, tem muitas outras vozes. E você, antes de ser membro de uma igreja, você precisa ser uma voz. Amém? Você precisa fazer diferença, meu irmão. É uma bênção quando aqui na igreja se reúnem pessoas que têm essa mesma identidade em Cristo Jesus, de ser uma voz. Com certeza a igreja cresce desta forma, a igreja fica forte desta forma, porque antes de pertencer a uma igreja, pertence a Jesus. Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, aprendemos sobre a identidade e características da identidade de João Batista é que ele sabia quem devia, com essa identidade, ser glorificado. Você já pegou uma identidade sua e olhou a identidade? Eu estou fazendo aqui uma analogia e olhou, nossa, que foto feia. Eu vou trocar minha identidade porque eu não gostei da minha foto. Quem já fez isso aí? Né? Eu quero mudar isso aqui, quero mudar a minha assinatura, quero mudar. E tem pessoas que querem mudar. Por quê? Porque chegar para as pessoas, olha, vou mostrar minha identidade é essa. Aí a assinatura bonita, né? E a foto bonita, olha que foto bonita. Meu irmão, aqui nós vemos algo diferente. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Eu vou ler somente o versículo 30, depois falar sobre o contexto. João capítulo 3, versículo 30 diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Aqui, meus irmãos, o contexto dessa passagem é que precisamos ter um discernimento quanto ao nosso ministério. Esse discernimento é quem deve ser glorificado. Discernimento que é chegado o momento de sairmos de cena e ligarmos os refletores para o autor principal. É preciso que você venha entender que a sua identidade é pelo um tempo. Já que você é um som, há um momento de você sair de cena e a glória vai ser dele. Por isso que, meus irmãos, aqui o contexto da passagem, no versículo 25, houve uma contenda entre os discípulos de João e os judeus quanto ao batismo, e a questão era o seguinte: olha, os discípulos falaram, olha, João Batista, Jesus também está batizando muita gente. Na verdade, quando nós olhamos João capítulo 4, versículo 2, já afirma que não era Jesus quem batizava, mas eram os seus discípulos que batizavam. Bem, enfim, eles começaram a reclamar e a contenda era: Jesus está batizando João e você está perdendo pessoas. Imediatamente, meus irmãos, João novamente entende a sua identidade em Cristo Jesus, e ele fala da seguinte forma. Ele diz: olha, o amigo do noivo que lhe serve, aleluia, alegra-se grandemente pela bênção de poder ouvir a voz do noivo. É o que está aí no capítulo 3. Quando eles começaram a falar, olha, ele está batizando demais, eu falei, olha, não fique contente com isso, porque brigando por isso, porque o amigo do noivo se alegra com a voz do noivo. E ainda ele diz da seguinte forma, dizendo: e esta alegria em mim já está completa agora, ou seja, o meu gozo já está cumprido. Olha comigo o texto. É interessante nós vermos esta verdade, meus irmãos. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ou seja, o que João estava dizendo, olha, ele está se batizando, olha, eu sou amigo do noivo e eu estou feliz em ouvir a voz do noivo. Amém. Meus irmãos, isso é uma alegria, e havia um gozo, um regozijo completo nele por causa do noivo, e o noivo sendo glorificado. Eu estou aqui para que o noivo venha crescer. Porque a identidade de João Batista era ser simplesmente um som de refrigério, uma voz para ser ouvida pelos amigos do noivo. Por isso que João diz:
Não crie contenda, convém. Ou seja, é necessário que ele cresça, ou seja, torne-se grande, e que eu diminua. Meu irmão, será que você tem percebido essa identidade? O noivo é que deve ser glorificado. A identidade do cristão tem um propósito, e qual o propósito? Glorificar a Deus, glorificar ao noivo, amém? Esse é o propósito de você estar aqui, é dar glória a Deus. Tudo aquilo que você faz é para a glória de Deus, Ele que cresce. Tem gente na igreja dizendo assim: olha, ele está crescendo demais, aí começa a ficar com ciúme. Não, meu irmão, ninguém na igreja cresce mais do que Deus, amém? É Ele quem deve ser glorificado, essa deve ser a nossa identidade. Então, meu irmão, para de brigar com o outro, para de reclamar, glorifica a Deus. Senhor, eu estou aqui, glória ao teu nome, meu Pai, louvado seja o Senhor, e fica aí no seu cantinho. Deus vai te usar no tempo certo, porque a glória é dele, e Deus não divide a sua glória com ninguém, amém? E aqui, meus irmãos, o que nós vemos aqui, que é um propósito, o cristão perde a sua identidade quando começa a querer glorificar a si mesmo. Eu cantei bem, eu preguei bem, eu falei bem, eu fiz isso bem, eu trabalho bem, eu sou um servo abençoador na igreja do Senhor. Opa, não existe servo assim, meu irmão. Aí ele perde a bênção. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz: e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. O que esse texto quer dizer, meu irmão? A expressão grega aqui para serem vistos é plaino, que isso significa é trazer luz, fazer brilhar, espalhar a luz. O que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que esses já estão brilhando aqui na terra, e o brilho deles vai dissolver, porque ninguém tem luz própria. De repente brilha por um momento, mas logo vai embora, a luz destes logo se apaga, e este recebe a sua recompensa. João sabia quem deveria crescer e quem deveria ser glorificado, amém? Olhe comigo, capítulo 1, versículo 26 e 27. Ele que deve ser glorificado, por quê? Respondeu João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. É dentro dessa perspectiva que João queria glorificar ao Senhor. Eu não sou digno. Meu irmão, sabe o que nós aprendemos aqui? Que dentro deste lugar, nenhum cristão verdadeiro pode entrar querendo tratar Deus como um igual. Isso é muito sério, meu irmão. Tem gente que vem na igreja e trata Deus como igual, e acha que Deus está aqui pronto para responder todas as suas orações. Ele é o Senhor e a igreja é serva dele, meu irmão. É o que diz no texto, é Ele que deve ser glorificado. Veja bem, João, só porque batizou Jesus, não se achava digno a si mesmo. Olha, eu batizei Jesus, eu sou alguma coisa. Você sabe quem eu batizei? Eu batizei Jesus. Você sabe o que eu fiz? Eu batizei. Já viu gente querendo glorificar a si mesmo pelo que fez? Mas João disse: eu não sou digno de desatar as sandálias. Senhor, quem sou eu para batizar o Senhor? E Jesus teve que repreendê-lo e dizer: olha, preciso que seja dessa forma. Amém. Esse deve ser o sentimento do nosso coração, meus irmãos. Sabe por quê? Porque conforme o versículo 29, só Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo. Amém. Sabe o que isso quer dizer? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que, ao tirar o pecado do mundo, ao tirar o pecado de você, Ele reestabelece a sua identidade em Cristo Jesus. Amém. Quantos receberam esse perdão dos pecados? Se você recebeu esse perdão dos pecados, há uma nova identidade em Cristo Jesus na sua vida.